Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, diretamente aqui da Mais Cabelo, fazendo meu tratamento mais slim, fiz um LED hoje, inclusive é para não ter queda capilar enquanto emagrece, estou fazendo tratamento de emagrecimento aqui na Mais Cabelo, convido você a fazer uma avaliação grátis, agora mesmo tem em todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, qualquer cantinho desse país tem uma Mais Cabelo pertinho, tá certo? Eu estou aqui para trazer agora imagens do treino do Flamengo e declarações do Danilo. Falou sobre o Wesley, falou sobre defesa, ataque, defesa bem, ataque mal. Ele falou sobre tudo. Vamos acompanhar aqui no canal 2. Convido você a se inscrever, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhar. Todos os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. E agora com vocês, então, imagens do treino do Mengão, recuperação do Vinha, hein? Os jogadores do Flamengo entrando para o treino dessa sexta. Georgian de Arrascaeta, o primeiro jogador do Flamengo a chegar para o treino dessa sexta, acompanhado do lateral direito Guilherme Varela. Os dois uruguaios aí chegando para o treino de hoje. Mais jogadores do Flamengo chegando para o treino dessa sexta. Agora a vez do zagueiro Danilo, defensor que mais tarde irá falar com a imprensa aqui numa coletiva no CT Ninho do Urubu. Por ali no meio, Bruno Henrique está sentado ali no carrinho. Está tendo já uma primeira troca de passes aí entre Guilherme Varela e Georgian de Arrascaeta. Atacante Juninho, junto do lateral esquerdo Ayrton Lucas, um dos principais nomes do Flamengo no duelo contra a LDU. E por aqui também, chegando ó, o lateral direito Wesley primeiramente, depois numa conversa ali o técnico Felipe Luiz, o diretor técnico de futebol José Boto, estava por ali também o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação do futebol profissional do Flamengo. José Boto falando com Wesley agora. Pessoal chegando para o treino dessa sexta. Olha lá, os crias do Mengão, João Alves e Joshua. Vou tentar chegar lá, ó. Mais jogadores do Flamengo chegando, inclusive Matias Vinha, o lateral esquerdo, que ainda se recupera de uma lesão, vindo ao gramado para realizar o treino nessa sexta-feira. Mais jogadores chegando, por aqui tem o volante Eric Pulgar, acompanhado do atacante Luiz Araújo. Ele parece ser o Everton Araújo, também de longe é ele mesmo. Everton Araújo, Luiz Araújo e Eric Pulgar também chegando pro treino dessa sexta. Altinha ali rolando, Ayrton Lucas, Juninho, Cleiton e Everton Cebolinha. Cleiton que voltou a ser relacionado, né? Esteve em Quito para o duelo com a LDU depois de alguns dias, alguns jogos sem ser relacionado. Ali no meio, técnico Felipe Luiz, o diretor técnico de futebol José Boto. O Boto conversa aparentemente com Danilo ali no centro do campo. Do outro lado rolando a altinha lá com Arrasca, Wesley, Guidia, Eric Pulgar e Nico de la Cruz. Chegando agora o atacante Pedro Guilherme, acompanhado de Léo Pereira. Jogadores chegando por aí. O Pedro, que inclusive é cotado para ser titular no domingo no confronto com a equipe do Corinthians no estádio do Maracanã. Esse período bem intenso até aqui. Bom dia a todos. Certamente foram 3 meses intensos, 3 meses onde eu vivi muita coisa que eu esperava, muita coisa que eu não esperava, mas tem sido uma experiência maravilhosa.
Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão, tem que estar pressionado por resultado. Se o resultado aparecer, tem que estar pressionado por jogar bem, tem que estar pressionado por não tomar gol, tem que estar pressionado por convencer sempre. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muitas dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, né, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. O gol no Maracanã foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. E agora espero dar uma sequência importante de jogos, de ajuda ao clube e à equipe dentro de campo, que é para isso que eu fui contratado. E espero que a gente possa já, no próximo final de semana, coroando esses 3 meses, conseguir uma vitória importante para o Campeonato Brasileiro e para a sequência do ano. Qual é esses ataques que tem que ter? Obrigado. No Santos eu joguei 1 ano e meio, né? Parece que foi muito tempo, né? Porque foi muito intenso, né? Foi uma experiência maravilhosa, foi muito intenso, foi marcante para a minha vida. Mas foi 1 ano e meio, onde eu vivi de tudo e foi maravilhoso, lembranças incríveis. E tive vários jogos contra o Corinthians, sim, certamente. Mas um jogo que foi bastante legal, assim, foi o primeiro jogo da final de 2011, né, do Campeonato Paulista, onde foi um empate, né, mas foi um jogo grande, foi um jogo que foi importante para a gente poder direcionar a conquista do título daquele ano, fazendo um empate naquele primeiro jogo e depois a gente venceu na Vila Belmiro. Mas o que me deixou mais marcado naquele jogo, apesar de tudo, foi ter tomado um cartão amarelo injustamente, e aí eu perdi o segundo jogo, um lance com o Paulinho, assim, bem na beirada do campo, onde a falta era para mim, não para ele. O Tite reclamou, o Tite, na treinador do Corinthians, reclamou com a arbitragem e eles me deram um amarelo. Eu fiquei suspenso daquela partida, né? Mas foram vários embates contra o Corinthians, é sempre bonito jogar contra uma equipe como eles. E quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né, com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito pouco naquilo que você botar, eu tenho que defender ele, ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. É bonito, né? Entrar para vencer e para que a gente possa retomar a liderança, né? A gente fala muito em pressão, como eu falei agora na resposta anterior, e ainda bem. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então, isso é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. Onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né? A nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Eu enxergo uma situação completamente acessível para a gente, mas isso não quer dizer em tom de soberba ou em tom de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito, onde a gente tem que se dedicar muito, mas que a gente tem totais condições de conseguir a classificação, se possível em primeiro. Acredito que a gente tem que colocar como objetivo isso, alcançar o nível mais alto em cada momento que a gente estiver disputando na temporada. O objetivo é passar o grupo em primeiro, porque isso depois dá moral, dá confiança, e também normalmente nos cruzamentos te faz ter confrontos talvez mais acessíveis, mas eu acredito que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter. Pode ter certeza que eu particularmente
mandando essa mensagem em nome do nosso grupo, não tem ninguém satisfeito com essa posição na tabela. Aí você fala, está em terceiro, é 1 ponto, 2 pontos, cara, mas o Flamengo tem que estar lá em cima, o Flamengo tem que estar em primeiro, o Flamengo tem que vencer. Muitas vezes as coisas não caminham como a gente espera e nós temos que fazer acontecer isso. Então é uma situação que é desconfortável, certamente, mas nós estamos com um pensamento virado para que a gente possa terminar em primeiro, para que a gente possa vencer as partidas, até porque vencer as partidas que vêm agora, principalmente as partidas fora de casa, te dá uma moral muito grande enquanto equipe, te dá uma consciência, uma sabedoria muito grande de crescimento. Então é isso que eu espero. Mas eu não consigo não te perguntar, e sem fazer uma comparação, do momento defensivo bom que o Flamengo está vivendo, mas em contrapartida no ataque o Flamengo não está conseguindo ter todo esse sucesso. Queria que você fizesse essa comparação, como que a defesa consegue estar tão bem e o outro setor não tanto, como é que isso está impactando vocês dentro do campo, nas partidas, como é que vocês estão reagindo a esses dois extremos, assim, um lado muito bom e o outro nem tanto? Obrigado. Cara, é difícil assim ter uma clareza nessa resposta, porque primeiro que defender, você fala, a equipe está bem defensivamente, mas não tem a ver só com os zagueiros, ou só com os laterais, ou com o primeiro meio-campista. É todo um sistema que funciona, que trabalha, que faz a pressão, que direciona o jogo do adversário, que faz com que a gente possa estar preparado para roubar a bola o mais alto possível, para que a gente possa não sofrer gols. E atacar também, a defesa tem um papel importante, né, que é nossa obrigação fazer com que a bola chegue mais limpa possível para os meio-campistas e para os atacantes, né? Que a bola chegue na melhor condição possível para que eles possam criar as jogadas e criar as oportunidades de gol. Então é todo um trabalho conjunto. Eu acredito que nós, enquanto equipe, temos muita margem de crescimento, sim, para esse momento da finalização, para esse momento que decide os jogos, para esse momento que realmente traz os 3 pontos para nós ou não, né? Mas isso não é uma coisa que precisa ser colocado só para o ataque. Obviamente, os atacantes, meio-campistas são quem aparece mais vezes ali para poder finalizar, mas é um papel de todos enquanto equipe se fortalecer nesse segmento, trabalhar, se cobrar no dia a dia, para que a gente possa mudar essa estatística, para que a gente possa melhorar, até porque falar disso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude nós tivemos 7 gols. 6 gols contra o Juventude. Quase 7. E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também tivemos ocasião e não fizemos. Então, assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja nos treinamentos, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. De quanto? 1-0, meio a 0. Como você me fala, que é o Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai ser melhor.